Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Somos gratos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Somos gratos a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E agradecemos também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Linda Costa, é de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Antônio Albuquerque é de Iracemápolis, em São Paulo. Terezinha Brandão é de Maués, Amazonas. Anselmo William Keffler é de Portugal. Marilena Cunha de Almeida é de Peruíbe, São Paulo. Reginaldo e Adelina são de Frutal, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos. Iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, a nossa gratidão por mais um dia que nos concedes e também a nossa gratidão por mais uma oportunidade que temos de estar junto com os nossos irmãos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a nossa mente, nos ajudando a entender a Tua vontade para com cada um de nós, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Pai, tenhas misericórdia de todos aqueles que estão passando por situações difíceis em suas vidas, lutas, tribulações, provações, desemprego, enfermidade, problemas familiares, filhos com drogas. Dê bênçãos, vitórias a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos esta semana tratando especialmente da questão do dízimo, porque é uma questão fundamental para nós cristãos entendermos que Deus requer fidelidade de todos aqueles que aceitam a Jesus em sua vida e que são chamados de filhos de Deus, que pertencem à família de Deus. Por quê? Porque Deus requer fidelidade. Porque a obra dele precisa avançar. Jesus ele disse que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então viria o fim. E como é que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo se não tiver recursos, se nós não formos fiéis na devolução do dízimo e também na contribuição das ofertas? O evangelho não irá adiante. Às vezes nós temos orado para que Jesus volte logo, mas nós temos retido aquilo que pertence a Deus. Nós fechamos a nossa mão, o nosso coração e nós não queremos. Às vezes, quando nós vamos à igreja, nós que porventura não temos um plano de devolução de dízimos e ofertas, nós então procuramos aquela menor nota que há no nosso bolso, ou na carteira, ou na bolsa, e colocamos lá na salva. Alguns têm várias outras notas maiores na carteira, ou no bolso, ou na bolsa, e procura menor, quem sabe até mesmo moedas. E Deus está vendo, irmãos, como é que nós estamos sendo mesquinhos e nós queremos ser abençoados. E aí nós reclamamos, mas Deus parece que não me ouve, Deus parece que está longe de mim, Deus não me abençoa. Nós já estudamos na semana passada, leia novamente lá em Provérbios capítulo 3, leia Deuteronômio 28, que nós lemos semana passada também, as bênçãos que Deus tem para conceder àqueles que ouvem a sua voz e abrem o coração, que praticam aquilo que Deus requer. As bênçãos são incontáveis. Nós sabemos de pessoas que ganham um salário mínimo e daquele salário mínimo tira os 10% que é do Senhor e ainda tem o seu plano de ofertas. E não faz falta. O que sobra dá para a pessoa viver. Dá para a pessoa se manter dentro daquela situação que ela vive. E a pessoa é feliz, a pessoa não é triste, a pessoa não é aborrecida porque ganha só um salário mínimo e não tem coisas melhores. Não. Deus ele concede as bênçãos, irmãos, de acordo com a nossa fé. E eu disse ontem, não é somente bênçãos financeiras, materiais, mas em todas as áreas da nossa vida, especialmente na questão da saúde. E falamos ontem que o propósito do dízimo é para manter a obra do Senhor. Se você não ouviu, ouça o estudo de ontem.
E vai falar ali que Deus ele determinou que os dízimos fosse para a tribo dos levitas que não tinham recebido terra, para a manutenção dos trabalhos, dos serviços do templo, e hoje também os dízimos e ofertas é para manter a igreja, manter os ministros. E muitas pessoas então têm dúvida, como é que eu devo devolver o dízimo? Do bruto que eu ganho ou do líquido? Deus ele orienta. Vamos supor que você trabalhe empregado, tem um salário fixo, ou mesmo se for um salário por hora. Quando você receber, vem ali dizendo os descontos que foram dados, né? Questão de governo, né? INSS, fundo de garantia, não sei o que, outras coisas que desconta, e aí você recebe o líquido. Então muitas pessoas devolvem o dízimo sobre o bruto, sobre o que teria que ter recebido sem os descontos. Agora, outras pessoas devolvem sobre o líquido, depois do desconto, né, do INSS e outras coisas do governo, e então sobrou tanto e pessoas devolvem. O importante é que a pessoa seja sincera para com Deus e fiel no que está devolvendo. Deus não disse que é 3%, 2% de dízimo, 5%, não, são 10%, é a 10ª parte. Como eu disse ontem, nós precisamos exercitar a nossa fé, é uma questão de fé. Não é você também dizer assim, eu vou devolver o dízimo esse mês, eu quero ver se Deus vai me abençoar. Não é assim, irmãos, é questão de fé, é uma decisão que você tem que tomar, é um pacto que você faz com Deus, porque Deus ele fez o pacto dele conosco. E nós então fazemos o nosso pacto com ele de fidelidade e de amor. E com certeza, aqueles que são fiéis dizimistas, tem sentido a mão de Deus em sua vida, as bênçãos, mas mesmo assim muitos ainda podem passar por provações. Não é que Deus vai livrar, que nunca vai ter problema, não é isso. Aí Deus ainda pode provar através de uma enfermidade, pode provar através de uma outra situação a sua fé. Continue firme com Deus no seu voto, no seu propósito. Nós temos um relato bíblico, está em 1 Reis 17, versos 9 a 16. Aqui fala daquela viúva lá de Sarepta. A Bíblia diz assim: Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: Pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: Não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Verso 16 diz: Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Irmãos, esta ilustração aqui, este episódio foi real, aconteceu, e Deus usa este exemplo para nós, seus filhos. Muitas das vezes nós dizemos assim: não, eu não vou devolver o dízimo porque vai me fazer falta, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo. E se eu der o dízimo, se eu devolver o dízimo, vai me faltar. Irmãos, temos que colocar o Senhor à prova. Deus, ele estava representado ali na pessoa de Elias, que foi para Sarepta, amando do Senhor. Deus já havia falado com a viúva. Deus já havia mandado um anjo falar com ela que um servo do Senhor iria chegar lá. E então, quando ele chegou e ele pediu água, e lembram que naquela época estava havendo uma grande seca de 3 anos e meio na região que Elias havia profetizado, e não choveu durante 3 anos e meio, estava tudo seco, não havia comida, não havia água.
Ele pediu um copo d'água e disse também traga um pedaço de pão. E ela disse, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um pão, eu e meu filho vamos comer e depois vamos morrer. Não tinha mais nada para comer. Ela estava catando gravetos para fazer esse pão. E Elias disse assim, olha, faça primeiro para mim. Depois você e seu filho comem, nunca vai faltar até que chova. E isso se cumpriu, irmãos. Veja que bênção maravilhosa. Temos nós tido uma fé como essa viúva lá de Sarepta. Ela não era descendente de judeus. Ela era de uma outra terra lá de Sidom. Mas ela teve fé. Ela creu na palavra de Elias. E ela fez o pão primeiro para Elias. E nunca faltou azeite e nem farinha para fazer pães enquanto não chovia. Irmãos, esta é a prova que Deus requer de nós. Não importa se você está devolvendo o seu dízimo do bruto que você ganha ou do líquido. Muitas pessoas têm empresas, então tem que descontar o que foi pago, o que foi gasto e tal. O que sobrou é o líquido e então vai devolver o dízimo. Agora, uns devolvem do bruto, mesmo tendo pago tantas coisas da empresa, tantas despesas, mas mesmo assim dão do bruto. É questão de fé, irmãos. Não é questão de eu vou fazer para Deus me abençoar. Não. É fé. Essa viúva de Sarepta, ela teve fé e assim como ela exerceu a sua fé e não lhe faltou comida durante o período da seca, assim também, irmãos, Deus não vai deixar nos faltar o necessário para cada dia. É isso que nós precisamos crer. É por isso que nós temos dito aqui essa semana. É uma questão de fé. Nós colocarmos primeiro Deus em nossa vida e depois as outras coisas nos serão acrescentadas, porque Deus ele estará cuidando de nós. Mas às vezes nós ficamos tão preocupados em ter as coisas e quem sabe a melhor casa, os melhores móveis, a maior televisão que existe, queremos ter o melhor carro, o carro mais novo e enfim, nós ficamos presos a essas coisas. E esquecemos de Deus. Agora, irmãos, quando nós fazemos como esta mulher lá de Sarepta, cuidamos primeiro daquilo que Deus nos pede, Ele cumpre a sua promessa. Vou repetir, falamos já várias vezes, Malaquias 3, de 7 a 11, o verso 10 diz, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Irmãos, quem sabe você não tem recebido bênçãos por falta de fidelidade a Deus, por falta de fé. Que Deus continue trabalhando conosco, nos ajudando a entender e nos desapegar da questão do dinheiro, pensar que vai nos fazer falta. Não, de maneira alguma. Nosso Deus é maior, nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não vai deixar os seus filhos padecer necessidade. Com certeza, irmãos. E outra coisa, nós temos um lugar muito melhor que está sendo preparado para cada um de nós e que em breve nós estaremos lá. Sejamos fiéis a Deus, sejamos servos fiéis. E Deus, através de Jesus, quando Ele voltar, vai dizer àqueles que foram fiéis, bem está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.